Boa tarde. Vamos a uma reflexão sobre a vida íntima com Jesus. É através do Espírito Santo que todo cristão tem esta intimidade com Jesus. Que todo cristão pode ter uma vida de renovação nesta intimidade também com Jesus e assim receber todo o fruto do Espírito de Deus. Este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte vive em nós e o seu poder em nós nos faz novas criaturas, querendo obedecer e nos tornando filhos de Deus. Como filhos de Deus, nasce em nós este anseio de termos uma vida cada vez mais íntima com Jesus e seguir o seu exemplo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental que nos capacita à transformação da nossa vida e assim cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. A promessa foi cumprida de Jesus enviar seu Espírito Santo após a sua ascensão. Pois em João 14, 16 a 17, podemos ler que Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo seria o Consolador, o Espírito da verdade, que permaneceria com ele para sempre, que permanecia com eles para sempre. E da mesma forma para todos nós que acreditamos em Jesus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, desceu também sobre toda a multidão que estava com eles e todos se converteram. O Espírito Santo em nós nos capacita de servir a Jesus e Ele é o nosso guia nas nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras e a fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, nada conseguiremos com as nossas próprias forças e vontade própria. Ele é toda a força em nós e capacidade de podermos atingir a santidade. É o Espírito Santo em nós que nos dá a capacidade de desenvolver o amor, a alegria, a paz, paciência, mansidão, bondade. Esta transformação é visível em quem vive em comunhão com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos guia, capacita, transforma a produzir bons frutos na nossa vida. É vital buscarmos uma relação íntima com o Espírito Santo, deixando que Ele opere em nós de uma forma plena para podermos viver uma vida que possamos glorificar a Deus, que possamos refletir seu amor e graça e seu poder e assim o possamos glorificar, podendo ser um canal para todos os dons do Espírito Santo, que são o dom da profecia, da cura, de milagres, de ensinar, de pregar, de servir a Deus com todos os dons que recebemos, dando assim glória e louvor a Deus aqui na nossa vida terrena. O Espírito Santo nos convence do pecado. Em João 16, 7, 8, diz: Mas eu afirmo que é para vosso bem que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vós. Se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que nós tomamos conhecimento dos nossos pecados e nos dá o arrependimento e nos dá a fé em Jesus como nosso único Salvador. Nos garante a salvação. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 21 ao 22, mas aquele que nos confirma juntamente convosco em Cristo e que nos ungiu, é Deus que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo em nós testemunha que somos filhos de Deus e nos dá segurança de salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida.
aumenta a nossa fé e nos dá o arrependimento, e nossos pecados são perdoados, para podermos viver nesta comunhão com o nosso Pai Celestial. Nos ensina em João 16,13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo nos revela as verdades de Deus. Jesus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador nos ensinamentos espirituais e podemos aplicar todos os ensinamentos em nossa vida. Produz fruto espiritual. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Com o Espírito Santo vivo em nós, deixamos de viver para o pecado e passamos a viver na graça de Deus, que nos purifica e nos faz crescer na sua união e santidade. E todos estes frutos são marca de um cristão. Pois assim nos conheceremos como cristãos. E assim nos conhecerá o mundo também. Quem não tem na sua vida todos estes frutos que o Espírito de Deus dá, não se diga cristão, nem diga que já teve a comunhão pessoal com o Espírito Santo e que Ele está vivo dentro de si. Porque onde o Espírito de Deus está, estão todos estes dons e todos estes frutos. E nos leva diariamente a ser melhores, embora não sejamos perfeitos, mas nos tira da falsidade, da escuridão, dos pecados do mundo. E a partir daí é só termos que lutar e melhorar o nosso caráter, personalidade, temperamento. E esses são o domínio próprio, que também é um fruto do Espírito Santo. Portanto, vamos refletir em todos os frutos e dons do Espírito Santo. E peçamos ao Espírito Santo que venha viver em nós com abundância, para podermos, neste mundo, nos aperfeiçoar dia a dia e possamos servir a Deus. Na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, essencialmente com os filhos, irmãos. Aí começa todo o processo e se expande para o exterior. Peçamos ao Espírito Santo que venha habitar em nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, que limpe e nos cure do passado e que tenhamos um presente e um futuro limpo, puro, de processo de santificação. E esta é a reflexão que vos deixo para hoje. E tenham um lindo dia. E até amanhã, se Deus quiser.